Olá, turma, sejam bem-vindos. Nosso curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas, né? Programação de jogos digitais, desculpa. E a nossa unidade é Game Design, tá bom? Então vamos hoje de teorias e métodos do design de jogos, né? Ainda continuação, ainda tem várias partes, né? Essa é a continuação ainda da aula anterior, né? Nós não conseguimos terminar, né? Quem lembra aí da aula anterior aí? Bom dia, Yali. Tudo certo, graças a Deus. Então vamos lá. Então, quem lembra aí do nosso tema anterior, da nossa aula anterior? Alguém aí consegue trazer a memória para a gente esquentar um pouco aí nossos motores, né? Porque nós estamos com frio aí, está chegando nosso friozinho aí. Então até a gente engrenar demora um pouquinho, né? Tá bom? Vamos lá. A gente viu, né, algumas coisas ali de conceitos, né, sobre o game design. Também identificamos alguns modos de jogabilidade, certos? Lá as perspectivas das câmeras, né? E as opções de jogos, multiplayer, single play, né? Correto? Quem lembra aí, dá um joinha aí. Uma cena pro professor aí. Beleza, Richard? Então bora lá. Então vamos continuar, né, o nosso conteúdo anterior. Compreender elementos de jogos a partir de teorias, métodos, design, jogos, né, jogabilidade, engajamento, alguns princípios também, né, do design do jogo que a gente viu. E bora lá então, né? A aula anterior falamos bastante sobre subgêneros de jogos, né? Vocês lembram que a gente falou do Fortnite? Quem lembra aí, quem conseguiu acertar? Eu lembro que teve uma galerinha aí que foi bem aí, que conseguiu acertar, né? Só analisando ali um jogo, conseguiu acertar todas as características do jogo, né? É bem importante o game designer conseguir fazer esse comparativo, né? Ver um game, ele já saber que tipo de gênero, qual público é, né? Que acontece ali, né? Terceira pessoa, perspectiva, gênero, subgênero, né? Os modos de jogabilidade e tudo mais. Tá bom? A princípio, vocês teriam que conseguir nesse conteúdo aqui das nossas aulas, né? Conseguir visualizar isso, tá? Então, eu vou passar brevemente ali, né? De modo bem rápido, para a gente retomar e lembrar lá as regras. Lembra das regras que a gente falou? Deu bastante controvérsia das regras, né? A primeira regra lá era o cliente sempre tem razão, quase sempre tem razão. Então, eu vou passar todas as ali para a gente relembrar. E a gente parou no tópico 6, na regra 6. Bom, lembram? Então a gente falou da regra 1, né? Não vou entrar aqui, não vou discutir sobre isso aqui, só para relembrar. A gente falou então, a primeira regra aqui, o cliente quase sempre tem razão, né? A segunda regra já complementa a primeira, né? Se por acaso o cliente estiver errado, releia a regra número 1, né? Então prestar bastante atenção da ênfase aqui, você que vai prestar esse tipo de conteúdo, né? Vai criar esse conteúdo, vai atingir um cliente, esse cliente tem que atingir essas regras aqui. Falamos dos aspectos demográficos, né? Que tipo de público, de tipo de cliente é o seu consumidor, né? Homem, mulher, adolescente, adultos, jovens, idosos, né? Entre mais. A gente fez aqui, né, a scaffold, né? Que é a escada, né? O andaime, né? Escala ou andaime, né? Lembra desse método conhecido como andaime ou escala? É amplamente utilizado na área de educação, onde o aluno já adquiriu um conhecimento base e a partir desse ponto recebe suporte para expandir o próximo conhecimento, né? Então, usa essa regra aqui. Regra 3, mantenha o jogador entretido continuamente, né? É necessário pensar em como proporcionar diversão constante ao jogador, né? Regra bem importante, regra número 3, de um produtor de jogos, né? A regra número 4 é o poder de escolha, né, concedido ao jogador deve ser relevante e significativo, tanto para a personagem quanto para a história e o universo do jogo. Bom, estão lembrando aí da aula? A regra número 5, nunca deixe jogador perdido após uma ação, né, ou evento. Se ele fez algo, mostre claramente o resultado. Lembra dos feedbacks? A gente falou dos feedbacks. Quem lembra aí dos feedbacks? É importante sempre o jogador ali, ele ter esse retorno, né? Esse feedback, né? Encostou em algum lugar, tem um retorno para ele. Matou alguém,
tem algum retorno para ele. O feedback ali no jogo é bem importante. Estão conseguindo me acompanhar? Estão lembrando? Me responda aí, turma. E a gente parou, né, aqui, esse conteúdo aqui, a regra número 6. A gente parou aqui, então daqui para frente Bernardo, beleza, tá tranquilo, né? Então, Bernardo, a partir desse slide aqui, a gente vai tratar a aula de hoje. Os slides anteriores era só lembrança, só retomando ali o que a gente já tinha falado, para não ficar perdido na memória, né? A gente entrar no 6 direto assim e ficar perdido. E a gente volta então aqui, então, a partir de agora, que é importante a gente tomar, né, uma concentração maior um pouco, porque é conteúdo que a gente não tinha visto ainda, tá bom? Bora lá então? Então vamos de aula. O elemento mais do que fundamental, né, nos jogos é uma das palavras, né, mais ouvidas no ramo, ela se refere à interação do jogador com o universo e as regras, tá certo? Então assim, ou até mesmo a quebra delas, né? Então existem as regras dentro do jogo. Então assim, a interação do jogador, né, tem que estar dentro desse universo da regra. O jogo é uma regra, né? Mesmo que seja para quebrar elas, né? Como deu um parênteses aqui, né? Então assim, regras nos jogos, a maioria dos jogos hoje, né, são consumidos porque pessoas gostam de quebrar regras, né? E quebrar regras no mundo atual, né? Na realidade, não é bom, né? Tem os seus pesos, né? Tem a lei, tem a regra, tem o caráter. Já no gamer, ele consegue fazer essas regras, né? Conforme também as regras dos jogos. Totalmente, existem leis dentro dos jogos também. Só que às vezes alguns jogos são para ser quebradas as regras dentro do jogo, né? Existem vários jogos nessa tendência aí e atrai grande público também. Seja por meio de controle das mãos, né? Movimentando-se para a direita ou para cima, ou usando técnicas e estratégias combinadas para alcançar determinados objetivos, né? Então, no próximo slide, vamos ver alguns games, né? E ver as classificações de diferentes formas deles, né? Tá bom? Alguém aqui quer falar sobre esse tema aqui, né? De regras do jogo, né? A interação do jogador no universo e as regras e até as quebras das regras dentro do jogo. Como que você vê isso, turma? Qual que é o teu ponto de vista desse tema aqui? É legal um jogo assim? Ele motiva algumas coisas, né? De caráter do jogador ou não tem nada a ver, a pessoa consegue se equilibrar ali, separar o mundo virtual da realidade. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Você acha que é tranquilo esse ponto? Né? Existem vários jogos aí que quebram regras dentro, né? São fora da lei dentro do jogo, né? Cite um aí que a gente quebra regras dentro do jogo, né? Tem jogos conhecidos aí, né? Que atropelam pessoas, que fogem de polícia, né? Que roubam dentro do jogo, né? E etc. Tem alguém aí que quer comentar sobre isso? Hein, Bernardo? Você está acrescentando sobre o gameplay, né? Reflete jogabilidade do jogo e a maneira como é jogado, né? Isso. E sobre as regras, tranquilo, né? Essa questão polêmica aí que o professor levantou, né? Dentro do jogo, como é para ser, né? Uma realidade totalmente fora da nossa, né? A gente deve conseguir controlar essas questões aí de regras, né? E tal. Então vamos continuar aqui, né? Vamos falar do assimétrico, né? Esse tipo de jogabilidade, né? Como o Bernardo ali complementou, né? Nós estamos vendo referente à jogabilidade do jogo, de como os jogos são, né? Controlados e jogados. Nós vamos ver o modo assimétrico. Então esse tipo de jogabilidade, né, permite que os jogadores comecem com recursos ou habilidades diversas, dependendo do perfil que ele escolheu lá, o personagem dele. Oferece várias possibilidades, né, de alcançar seus objetivos.
Bons exemplos disso, né, inclui os jogos de RPG, né, ali tem uma figura ali representando isso, nos quais os jogadores têm a liberdade de iniciar com um guerreiro de bons ataques, né, corpo a corpo, ou com um mago, né, focado na magia e ataques à distância. Apesar de diferentes, né, esses personagens eles precisam estar balanceados, correto? Até aqui tudo bem, turma? Esse método aqui, né, reflete a assimétrico, tipo de jogabilidade assimétrico, tá ok? Algum jogo que vocês conhecem aí, que vocês jogam, que vocês conhecem, que dá pra gente trazer de exemplo aqui, pode falar aí, tá bom? Bora lá então continuar. Então, nós temos o primeiro que a gente falou, assimétrico, nós vamos falar de simétrico então, né? E o que é o simétrico? Né? É a jogabilidade simétrica, disponibiliza alguns recursos ali, né? Perfis e personagens de maneira idêntica para todos os jogadores, né? Então a gente não tem essas diferenças como a assimétrica, né? O A lá na frente do simétrico, né? Assimétrico anula, né? A assimetria, né? Então, o que é personagens que tem tudo idêntico, né? Em todo aspecto de poderes e recursos, perfis e personagens idênticos, né? É balanceado, é justo, né? No assimétrico não tem, mas no simétrico tem. Tem essa personalidade de maneira idêntica para todos os jogadores, tá? Conseguiram ver a diferença entre o assimétrico e o simétrico, né? O jogo de dama, né, ou xadrez, são bons exemplos de gameplays, né, simétricos, né, pois ambos os jogadores começam com a mesma estrutura de recursos de peças, né? Então a gente tem o mesmo lado e do mesmo lado, né, e do outro lado as mesmas quantidades de peças, as mesmas posições, né? E a gente tem as mesmas possibilidades ali para os jogadores, correto? Bom exemplo esse. Vocês têm mais algum exemplo que vocês conhecem, turma? Simétrico. Conseguiram ver a diferença de assimétrico e simétrico? Tá tudo bem? Responda aí o professor, por favor. Beleza, Ber? Tá meio friozinho, né? A gente tá pegando no tranco, mas a gente vai conseguir chegar lá, vai aquecer. Então, a gente falou de assimétrico, correto? Falamos de simétrico. Conseguimos ver as diferenças dos dois, né? E o linear, né? Só uma dica ali, né? Para você, lembra bastante do simétrico. E depois coloca o A na frente, que o A anula todo do que a gente está falando do simétrico, né? Tudo que tem aqui de maneira idêntica, equilibrada, como o exemplo do xadrez, quando a gente coloca o A na frente, a gente já deixa ele totalmente ao oposto do que a gente está falando aqui do simétrico. Então vamos no linear. Né? O linear ele possui uma jogabilidade com a interação mais simplificada no mundo dos jogos, né? No cenário do mundo, né? Então, os seus objetivos são focados em uma única direção, restringindo, né, a exploração e a interatividade dos cenários, correto? Então, o clássico Mario e o clássico Sonic, né, são ótimos exemplos desses estilos de gameplay, correto? Então, aí quem jogou Mario, quem jogou Sonic, né, ou quem joga ainda, tem um bom exemplo aí de como é, né, essa jogabilidade, né, esse método aqui linear, né, ele simplifica toda a interação ali, né, e deixa o mundo mais simples, mais estático ali do jogador, né. Os objetivos são focados apenas em seguir em frente, né, uma direção, correto? Até aí tudo bem? Conseguiram gravar bem? Assimétrico, depois simétrico, e agora nós falamos, né, da jogabilidade, a gameplay linear. Certo, Luiz? Certo, Thaís? Qualquer coisa, pode interromper o professor aí e perguntar, tá, Brian? Tá tudo certo, Brian. E, como a gente falou de linear, vamos falar de não linear, né? Então, o que seria não linear, turma? Então, esse tipo de jogabilidade está intimamente ligado ao modo de jogo, né? Ou o level do jogo, do design, tá? Então, o sandbox que vimos na aula passada, ao contrário de jogabilidade linear, a não linear proporciona maior liberdade, exploração, né, interatividade no mundo do jogo para o jogador. Lembra que a gente deu o exemplo do Mario e do Sonic? Eles têm uma única direção, né? Eles vão provavelmente sempre para frente, né? O cenário é mais
estático ali, né? E já nesse modo não linear ali, a gente tem um exemplo ali de uma GIF ali, o jogador ele tem várias direções, né? Às vezes ele tem até dificuldade para saber qual lado ele vai, né? Alguns jogos dão indicação de como ele vai conduzir essa jogabilidade, para onde que ele vai. Ao levantar a espada, tem alguns jogos, ele dá um flash de luz para alguma direção, indicando mais ou menos para onde que o jogador deve ir. Então, dentro do jogo vai ter uns feedbacks, né? Como o professor falou dos feedbacks, mostrando, induzindo o jogador, né? A gente tem que se preocupar em induzir também o jogador a chegar ao objetivo que ele precisa chegar, né? Claro que a gente proporciona toda essa liberdade de exploração, né? Essa interatividade, que é o propósito desse método aqui da jogabilidade não linear. Tá correto? Então aqui você encontrará objetivos variados e diferentes, né? De diferentes formas. E você poderá seguir, né, várias narrativas, várias formas ali, vários objetos, né, e objetivos encontrados durante o teu jogo, podendo até mesmo quebrar regras, né? Mas claro, com consequência, como o caso dos jogos do Rockstar Games, tá correto? Tá aí, tudo bem? Então a gente tem as consequências, como a gente tem as consequências aqui nas quebras de regras, né? No nosso mundo real, no mundo virtual ali, que é o gamer, a gente também tem algumas regras, existem algumas leis, né? Todo jogo precisa ser ditado por regras, lembra? Mesmo que sejam para quebrá-las, mesmo quando seja permitido quebrá-las, né? A gente tem as consequências dentro do jogo. A Júlia disse que está correto, né? O Bernardo, exemplo pode ser o Red Dead 2, né? O GTA, né? O GTA é muito famoso, né, Bernardo? De questão de você poder fazer o que você quiser, né? Uma possibilidade imensa dentro do jogo e principalmente delas, as principais dela, é o gosto de as pessoas quebrarem as regras, né? O God of War, né? E aí tal, né? O Caio também deu uma referência ali do Red Dead, né? Que é massa, né? E são esses exemplos aqui, são exemplos que você tenha toda essa exploração, essa interatividade aí, que são jogos que eu acho que atraem mais um público maior de pessoas, né? Todos os jogos têm um público. Agora, tem alguns jogos que eles atraem mais pessoas, eles são mais interessantes, né? O Luiz falou que gosta bastante, né, de um bom jogo de guerra, né, Luiz? É isso aí, eu também curto um jogo mais assim, mais de aventura, mais de guerra, mais de ação, né? E essa característica bem interessante mesmo, né? E tem a definida, né, dentro da jogabilidade da gameplay, tem a definida. É um tipo de interação do jogador com o universo do game, onde a jogabilidade, né, as ações, os elementos da mecânica são simplificadas ou limitadas. Tá? Então elas são definidas, são limitadas. E por exemplo, aqui nós temos, né, os games de plataforma, que as mecânicas definidas podem incluir ações simples como correr e pular. Conhecemos vários, né, de jogos assim, né? A gente joga na web aí, quem joga aí, vocês, o dia que eu estava aí com vocês, eu vi vocês jogando. A gente tem bastante jogo assim de plataforma aí, né? Que a gente gosta de jogar, e são jogos mais definidos, né? Com essa interação de gameplay aí, de jogabilidade definida, né? Se vocês quiserem me dar um exemplo aí de um jogo bom aí que vocês curtem, que vocês gostam, né? Que tem esse tipo de jogabilidade, e a mecânica definida, né? Inclui só uma ação simples, como correr e pular. Pode falar aí, professor, aí, pra gente compartilhar com a turma aí, tá? Quem joga aí, quem não joga, às vezes tem interesse de conhecer, de jogar também, tá bom? Então, até aí tudo bem? A questão da definida para vocês? Bora lá? Thaís, Bernardo, ok. Pedro Henrique, yes. Luiz Carlos, sim. Matheus, yes, baby. Isso aí. Então, let's go, então, né, galera? Vamos lá, então. O Caio, viu? Tá ficando chique a nossa turma aí, Caio. Os caras estão falando tudo, né? Vamos lá, então. Então, vamos falar dos emergentes. Engraçado, né? Engraçado, né? Yali, é engraçado o professor ou é engraçado essa turma? Não sei, eu acho que os dois. Tá, vamos lá, então. Só um pouquinho aqui, deixa eu fechar um negócio que abriu aqui na minha tela. Emergente, tá? Vamos falar de emergente, então. Quem está acompanhando aí, levanta a mão. Quem que está aí
conseguiu acordar, conseguiu conectar agora, está conectando agora. Assim, nossa, acordei agora na aula. Estamos falando de emergente. O que é emergente, professor? Ou já tem bastante gente conectada desde o começo aí, como o Richard, o Caio, o Bernardo, o Matheus, né? A Yali, que estão participando ali no chat ali. O professor consegue acompanhar quem está participativo e quem está prestando atenção aí. Se vocês dão uma movimentada aí no chat, levantar a mão, dar um joinha, tá bom? Bora lá então. Emergente, já nesse tipo de interação, né, do jogador, você pode usar a jogabilidade, as suas mecânicas definidas como ferramentas para potencializar o seu gameplay, tornando o jogo mais complexo, ok? Um bom exemplo disso, né, um games de plataforma, ao invés de realizar apenas simples pulo, você pode explorar a jogabilidade emergente ao realizar uma sequência de pulos, né, para alcançar um local menos acessível, né? Então o emergente ele é uma evolução do definido, né? Correto? Vocês podem concordar com isso ou não? Ele pode usar uma jogabilidade mecânicas definidas, né, como ferramentas, mas ele potencializa, né, ele dá uma melhorada ali na jogabilidade, né? E alguns exemplos de plataforma tem isso, né? Quando você vê um gráfico ali, ó, que nem esse tem aquele gráfico ali embaixo, né, do Donkey Kong, né, que já era o propósito de fazer alguma coisa 3D, né? E o Donkey Kong ele consegue tem que dar vários pulos, né? Tem que apertar ali algumas sequências de botões para ele pular mais, para ele pular menos, para ele ir para um lado, para ele ir para o outro. Então, ele amplia, né? Ele potencializa ali a questão do que é definido, né? Deixa o jogador um pouquinho mais, uma complexidade um pouquinho maior ali na questão de jogabilidade, tá? Conseguiram compreender? Ficou meio enrolado essa questão do emergente? É que não tem muito o que explicar o emergente, né? Porque ele é uma evolução do definido, né? Ele só potencializa ali as características que tem no gameplay, né? Na jogabilidade definida. Correto? Quem concorda, quem discorda, quem quer complementar alguma coisa? A Júlia concorda. Quem não concorda quer falar alguma coisa que pode acrescentar aí para nós? Jogos que sejam emergentes, eu não tenho exemplos aqui, que eu não separei, mas o Donkey Kong ali ele é um exemplo, né? Agora, de plataforma eu não tenho nenhum de cabeça aqui, mas eu posso lembrar aqui e trazer para você daqui a pouco. Para dar um intervalinho aqui que a gente vai ter, eu vou trazer então, né, um emergente aí atual para você ter uma referência boa sobre isso, tá? Tá bom? É isso mesmo, turma. Eu quero que vocês participem, que vocês perguntem, né? É bem importante isso, tá bom? Bora continuar então. Só me lembre, hein, Bernardo? Eu vou anotar aqui já. Tá registrado aqui, daqui a pouco eu trago para vocês. E nós estamos quase aqui finalizando essa etapa aqui da continuidade, né, do nosso conteúdo. E a gente tem planos para hoje, né? A gente vai fazer uma revisão de todo o material que foi dado até esse ponto aqui, né? Vamos fazer um Kahoot ali, que é um jogo, né? Vocês vão entrar e daqui a pouco eu vou passar o passo para vocês. E logo na sequência, o professor vai liberar uma avaliação lá no Classroom para vocês fazerem para mim, tá bom? Combinado assim? Pode ser? E daí, sobrando um tempinho aí, a gente continua aí com aula, né? Não sei como que vai ser o andamento aí do Kahoot e com a prova, né? Conforme a professora vai me orientando aí, vocês vão terminando, a gente vai encaixando aí o nosso cronograma de horário, né? Tem conteúdo aqui ainda, tá preparado aqui já para vocês, já deixei preparado, mas antes disso eu queria finalizar então essa parte aqui e entrar com essa avaliação aí, tá bom? E segue as referências, né, dos materiais ali que foram tirados para a aula de vocês, né, até agora, né, as imagens, os links das imagens, segue lá para vocês lá no Classroom. E a gente vai entrar então aqui, né, eu peço um tempinho para vocês para me inicializar lá a minha página e trocar aqui minha tela, e vocês começarem a conectar aí com vocês aí no joguinho do Kahoot, tá?
20 questões aí vai ter disponível para vocês aí pra gente participar. Vou atualizar minha página aqui, vou pegar o código PIN, vou lançar para vocês ali, só um pouquinho. Só mais um minutinho, turma. Vou colocar lá no mural agora. O link para entrar. E o código PIN para poder acessar. Eu acho que quando entra com esse link aí, eu acho que entra direto. Se eu não me engano. Mas eu coloquei o código PIN ali embaixo para vocês no mural lá e vou compartilhar minha tela agora. Só um pouquinho. Já tem gente que entrou, né? E bora lá então. Vocês já conheciam já tinham participado? Eu acho que o terceiro ano foi a primeira vez ontem. Vocês, eu não sei. Se já conheciam, se já viram, se já jogaram esse quiz, né? A Chloe já sim. Usaram em aula, usaram ou aleatório na vida? Como que foi aí, Chloe? Os dois. Tiver todo mundo ok? Nós estamos em quantos na sala hoje? Podemos começar? 22 pessoas conectadas. Tem mais alguém que vai entrar? 23 agora. Professora Nicole, a hora que tiver ok, me dá uma posição aí. Acho que é isso, né? 23 pessoas. Eu não tô conseguindo ver a Prof. Acho que tá lá atrás, né? Mas beleza, vamos lá então? Bora começar? Então vamos lá. Nossa primeira avaliação, Game Design. Quem criou o primeiro jogo com visor gráfico, né? Essa é um pouquinho difícil, né? Não sei quem que lembra lá dos nomes, né? Sugiro Miyamoto, ou A, ou B, ou W, Higginbottom, né? Steven Russell ou Ed Boon, né? Quem lembra aí nossas primeiras aulas, né? Meio difícil essa, meio chatinho, né? Quem trazia a memória aí por nome, né? Nosso primeiro jogo com visor gráfico, quem lembra aí dos jogos que a gente falou sobre a nossa aula, né? Então a grande maioria ali tentou chutar, porque não lembrou, né? Porque é difícil mesmo, turma, bem difícil de lembrar mesmo. E eu também, se eu fosse chutar, iria
chutar nesse japonês aí, porque ele também é referência, né? A questão de alguns jogos ali. Mas o primeiro, né? Foi o Higginbottom, né? Tá bom? Então ele que quem falou ali número a letra B acertou, tá? Então só registrem essa informação aí, ó, guardem na cabeça de vocês, anotem aí no caderno, né? Tirem print aí da tela, façam o que for possível para guardar essa informação que é importante aí, tá? Como a gente está fazendo revisão, então bem provável que vai cair, né, nessa nossa avaliação, né? Fica a dica aí. Próxima etapa, vamos lá, avançar. Então aqui o ranking, né? 2 pessoas acertaram. Quem ficou na frente, quem respondeu mais rápido. Parabéns aí, se sabia, né? Quem sabia, quem não lembrava também, porque é muito difícil, né? O que foi o Tennis for Two, né? Lembra do Tennis for Two? Cenário lá, o primeiro joguinho que tinha um gráfico com varetinhas, né? Bolinhas. Letra A, letra B, letra C, letra D. Esse complementa a resposta da pergunta 1, né? Aí, agora todos foram bem, né? Essa aí, vocês foram bem, né? Tennis for Two, né? O nome já sugere, né, o que seria. E é um dos primeiros jogos digitais com tela, né? Exatamente, parabéns aí todos, né? Então o ranking vai dar uma mexida ali agora, né? E essa pontuação nossa ali. Vamos continuar aqui, turma. Qual jogo é considerado o marco do sucesso dos anos 80? Vamos voltar lá nos clássicos dos jogos. Lembra? Space War, Mortal Kombat, Donkey Kong, o Donkey Kong Country, né? E o Super Mario Bros. Quem que marcou lá os anos 80? Lembra desse jogo? E registra, hein, turma? Registra aí na sua mente, no seu caderno, essa informação que vai facilitar aí o nosso conhecimento e a nossa atividade depois a seguir. 18, né? É verdade pura. 18, né? Pessoas acertaram. A letra D, Super Mario Bros, né? É o clássico, é o principal ali, é um marco, né? Dos anos 80, tá? Então guarde bem essa informação, é bem importante a gente lembrar dessa característica, principalmente vocês que estão trabalhando na área, vão trabalhar na área de game de jogos, né? Produção de jogos, guardar as histórias, né? As importâncias da história, de como surgiu, quem que foi os marcos e quem que foi os principais designers, criadores desses jogos, né? E a década de 80 foi marcada com Super Mario Bros. Então anotem, registrem aí, guardem nas memórias de vocês. É bem importante isso aí. E vamos continuar então. O nosso ranking vai dar uma mexida ali. O Lopes ali tá top 10 por enquanto, acertou todas, né? E tem uma sequência ali de pessoas ali que no top 5 ali que vão seguindo. Bora lá continuar. Próxima pergunta. Quem criou o jogo Space War? Uma outra perguntinha mais chata também, que guarda nome, né? De guardar nome a gente não é muito bom, né? Todos, né? E o professor também não é. Mas qual que vocês acham? Jesse Heschel, Robin Unick, né? Steven Russell, Nolan Bushnell? A, B, C ou D? Quem que vocês lembram? Uma referência mais ou menos, né? E se não lembra, não tem problema. Você vai aprender agora, vai lembrar agora, né? Nessa nossa brincadeira, nesse nosso jogo aqui. Isso aqui é para trazer à nossa memória as questões que a gente já guardou, já gravou, né? Parabéns ali, né? Quem foi de Steven Russell, né? Então, só 2 pessoas ali que ficou em dúvidas, né? Mas a dúvida é normal. E tá ali o nosso criador, né? Do jogo Space War, né? Ok? Quiserem parar e perguntar alguma coisa, turma, pode perguntar, tá bom? Pontuações aqui, então, deu uma mexida ali, né? Teve gente que não acertou, já deu uma decaída, e gente que já subiu. Bora lá. O que a TEDT Elementar propõe, né? O que a TEDT Elementar propõe? Vamos lá? 4 tipos de jogadores, 4 plataformas de console, 4 elementos do design de jogos,
e 4 níveis de dificuldades, letra A, B, C ou D, né? O que são as tedrats de elementos, né? Do game designer, quem lembra aí? Guarde essas informações, gente, na memória de vocês. Registre no caderno, tá? Perguntas assim mais complementares, assim mais complicadas, assim, né? Vocês anotem, registrem, né? Porque bastante gente ficou em dúvida aqui, ó, né? Mas os 4 elementos ali, né? São do design, né? E é isso que é uma tetrad, né? São os elementos, né? E dentre eles são 4 do design, tá ok? Bora lá então, 9 pessoas acertaram. Nosso ranking vai dar uma rebulada ali também, né? Agora vai subir de novo pessoas e descer pessoas. E bora lá então. Vamos para a sexta questão. Quais são os 4 elementos da tese elementar? Então vamos complementar a pergunta anterior, né? Quais que são esses 4 elementos? Vamos lá? Mecânica, dinâmica, ação de jogo, estética, mecânica, história e tecnologia, jogabilidade, som, interface e roteiro, movimento, cor, texto e interfaces. Qual dessas alternativas você acredita ser uma dos 4 elementos do TED elementar do game design? Vamos lá? Quem acertou a pergunta anterior provavelmente deve acertar esta questão aqui, que é complemento, né, da anterior. Novamente teve divisão aqui, né? Teve divisão aqui e a resposta correta é estética. Então guarde bem. 4 dos elementos TEDs, né, do game design, né, que são os elementares, são esses aqui. Guardem aí na memória de vocês, alunos. Ó, estéticas, mecânica, história e tecnologia, correto? Bora lá então. Dá uma mexida aqui na pontuação. 7ª pergunta, o que significa a sigla MDA? Vamos lá, mecânica, design e arte, metodologia, dinâmica, ação, mecânica, dinâmica, estética, mecânica, direção e arquitetura. Qual das alternativas você acredita, né, que a complementa, que é a sigla MDA? Novamente, guarde na memória de vocês essa resposta, né? Bem importantíssimo vocês terem esse conceito aí guardado com vocês, né? A turma ficou dividida de novo ali, né? Questões, né? Entre B e C, né? Então, metodologia dinâmica e ação está descartada, né? E a resposta correta seria mecânica, dinâmica e estética, né? Então, assim, não temos metodologia, né, no MDA, o M não é de metodologia, o M é de mecânica, né? Então quem falou B, quase que acertou, né? Só confundiu entre metodologia e mecânica, né? Então lembre lá, mecânica, dinâmica, né, e estética, tá ok? Bora lá então. Deu mais uma mexida no nosso ranking aqui, né? Algumas pessoas subiram. O top 5 tá aí, galera. O gênero plataforma é representado por qual jogo? Bora lá? Qual desses jogos aqui, né, é de plataforma? Difícil? Vocês acham difícil? Quem acha difícil aí? Acertou, né? A grande maioria ali foi bem, né? Sem dúvidas, eu acho que a grande maioria está dentro do que é esperado ali, né? A resposta correta é Super Mario. Então, quem teve dúvida ali, né? Então, registre essa informação, guarde na sua memória, anote no seu caderno, né? E bora lá, então, continuar com as nossas perguntas. Deu uma mexidinha de leve ali no nosso ranking, né? As mesmas pessoas praticamente. Um exemplo de jogo, né, de gênero plus é gênero puzzle. Portal, FIFA, GTA V, God of War.
portal, né? Tá certo. Então, esse tipo de informação que você tem que registrar mesmo e guardar, tá? Qual que é, né? Esse exemplo de gênero, né? Lembra dos gêneros? A gente falou de gêneros, subgêneros bastante, né? Então, guarda essa informação aí, quem estava com dúvida, né? Bora lá. Deu uma mexida agora bastante no nossa pontuação aí. O Brian conseguiu subir ali. Qual gênero mistura elementos de RPG com exploração de cenário, como a Castlevania? A, B, C ou D, né? Roguelike, Hack and Slash, Simulador, Metroidvania, qual desses vocês, né, entende que é uma exploração de cenário ali, que mistura elementos do RPG, assim como o Castlevania, né? Lembra dessa? Nós falamos bastante sobre esse jogo. Exatamente, né? Metroidvania, né? Ele é uma mistura ali dos elementos do RPG, né? E o cenário bem parecidos ali, né? Mesmo elementos, né? Então é isso aí. Não vou nem comentar muito. Vamos ver como que fica nosso ranking aqui, né? O Lipe deu uma subidinha de leve ali. Bora lá, então. Que característica jogo de subgêneros RTS, né? O que é o RTS? Turnos alternados, combates em primeira pessoa, estratégia em tempo real, transforma com pulos, né? Que é? Plataforma com pulos, né? Desculpa. A, B, C ou D? Estratégia de tempo real, né? Então, muito bem aí, nossos jogadores, nossos gamers, os game designers. Estratégia em tempo real. Então, registre mais essa informação nas suas mentes, nos seus cadernos, né? E bora lá. A mexida, o ranking não mexeu muito, né? Tá? Aí, essa galera tá mantendo ali. Qual subgênero tem foco em combate contra vários inimigos com ataques corpo a corpo? Qual desses subgêneros aqui? Lembra dos subgêneros que a gente falou? Beat 'em up, shooter, roguelike, MOBA, né? Vamos ver o nível dessa resposta aí. As pessoas foram, né? Em shooter, né? Mas beat up, né? Beat 'em up, né? A resposta correta, tá? Então, registra essas informações aí. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida nesses subgêneros aí e em alguns gêneros que o professor falou, a gente retoma de novo, tá, turma? Isso é bom para vocês lembrarem, é uma revisão. Se tiverem alguma dúvida, vocês anotem, fala assim, vamos rever isso aí, professor, que a gente não entendeu direito. A gente vê de novo, tá bom, turma? Mas a resposta correta, né, beating up, né, não sei se a pronúncia correta é assim, né, eu não sou americano nem nada, sou brasileiro, mas eu tento ainda acertar ali. Mas eu acredito que a pronúncia é essa, mais ou menos essa. Então, o ranking nosso aí, né? Subiu 3 posições, a Sophie subiu 3 posições. Tá quase aparecendo no ranking daqui a pouco aqui. Mais uma pergunta. Jogos com o The Sims pertence a qual gênero? Essa é fácil, hein? Essa é boa, hein? Qual o gênero, né? The Sims. Quem lembra do jogo The Sims, né? Que simula alguma realidade nossa, né? Exatamente, né? O professor tinha dado a pedra aqui, né? Ela simula, né, a realidade, né? A nossa cotidiano, né? É um simulador. Parabéns aí, a grande maioria. Quem teve dificuldade de entender ali é porque talvez não conheça o jogo, né? Ou teve dificuldade mesmo em entender qual que é o gênero, né? Mas nós temos ali um jogo, né? De quem quiser pesquisar depois, ou jogar o jogo, ou ver algum vídeo na internet aí, né? Nós temos esse gênero de um simulador, né? Tá ok? Vamos lá, né? O Lipe tá ali em cima, ali no topo. Uma sequência de 3 sequências de certos ali. Jogos
multiplays podem ser divididos em quê? Como que são divididos os jogos multiplays? Local e por turnos, FPS e TPS, local, online, MMO, MOBA ou arcade e mobile. Aí a galera acertou de massa, né? Local, online, MMO e MOBA, né? Essa é a resposta corretíssima, né? E todo mundo acertou. A sala em peso vem na mesma questão. O ranking não mexe muito, porque todo mundo acertou. Jogos em primeira pessoa são identificados pelo quê? Vamos lá, turma. Como que se identifica um jogo em primeira pessoa? Perspectiva de cima, visão de personagem, câmera fixa, personagem visível. Essa é boa para a gente lembrar as nossas aulas de perspectivas de câmera. Lembra? Que modo que é? Primeira, segunda, visão de personagem. A grande maioria também acertou, né? Uma pessoa ficou em dúvida, né? Personagem visível, né? Não é personagem visível, é visão do personagem a resposta. Então, registre essa informação aí, você que não conseguiu acertar, porque é bem importante a gente saber isso e daqui a pouco a gente tem a nossa avaliação e provavelmente ela vai estar envolvida lá no meio da nossa avaliação. Bora lá, nosso ranking ali está subindo, mexendo, né? A Gabi voltou no páreo ali, tá dizendo ali embaixo. Bora lá, Gabi. Modo de jogo em que a câmera segue o personagem de fora é chamado de quê? Como que é chamada essa câmera, né? Essa perspectiva. Primeira pessoa, quarta pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa. Como que é chamado esse modo de câmera, né? Que segue o personagem de fora, né? Terceira pessoa, então toda a câmera aqui, né, segue o personagem de fora, né? A gente chama de terceira pessoa, né? Quem estava em dúvida ali de primeira e algumas pessoas escreveram segunda pessoa. Se vocês quiserem ver também esse conceito novamente de primeira, segunda, terceira e quarta pessoas, né? Se não ficou bem claro para vocês, a gente retoma novamente, tá? Mas vocês fique bem claro para vocês, esse exemplo aqui. Quando a câmera persegue, né, segue, mostra o personagem de fora, né, você consegue enxergar o personagem, é de terceira pessoa, ok? É bom trazer alguns exemplos, né, eu vou tentar trazer alguns exemplos na próxima aula aí de como alguns games ou alguns vídeos mostrando, né, primeira, segunda, terceira e quarta pessoas, um pouquinho mais explicativo para vocês. Então tá aí nosso ranking. Bora lá, estamos chegando no nosso final. Design centrado no jogador, qual elemento é mais importante? O design centrado no jogador, qual que é o elemento? Qual que é o nosso objetivo? Né? O que é mais importante? A, B, C ou D? Ficou meio a meio ali, né? Ficou meio a meio ali, o público ficou entre mecânica de jogo, ficou entre orçamento de produção, né? Mas lembra que a gente falou, qual que é o nosso principal, né? O nosso cliente, né? Nosso público-alvo. Sempre vai ser, né? A gente tem que estar centrado, o nosso objetivo, né? No jogador, né? Qual é o elemento mais importante, né? No design centrado no jogador. Lembra? Nós estamos falando do jogador. O jogador, nesse caso aqui nosso, que a gente que é produtor, é cliente, né? Então, ele é o nosso público-alvo, né? O elemento mais importante é o público, né? Qual faixa etária, qualquer idade, qualquer o sexo. Lembra do público-alvo, turma? Então, anulem todos os conceitos e os preconceitos que vocês tinham formado sobre o elemento mais importante do design centrado no jogo e guardem essa informação aqui, que o público-alvo deve ser, né, o nosso papel principal ali, o nosso foco no game design centrado no jogador, tá ok? Registre essa informação aí, por favor. Ah, Luiz, você estava certo, hein? Só vacilou na hora do botão ali, né? O Caio também, né, com a humildade de sempre,
falou que ele queria dar uma chance aí pro pessoal aí subir no ranking, então por isso que ele não quis acertar essa. Com certeza ele sabia, eu acredito nisso. Eles merecem, né, Kai? Né, Luiz? Pura verdade isso. Nada menos, nada mais, menos que a verdade. Então o ranking deu uma mexida, será? Não, né? Não deu uma mexida. Ficou meio estável ali. O que scaffold, né? Lembra que a gente falou agora em jogo? Andaime, escala, o que é? Design de personagem, método de suporte, aprendizagem gradual, trilha sonora, interface de controle. Lembra que a gente estava falando? A gente, na verdade, a gente falou na aula anterior, né? E nessa aula a gente passou meio que por cima, assim, só lembrando. Quem conseguir acertar aí, eu vou dar os parabéns. Scaffolding. Então a resposta, né, foi ali, a grande maioria foi design de personagens, né? Algumas pessoas ali ficaram, né, método de suporte para aprendizagem gradual, né? Então quem escutou ali, mesmo que a gente já tinha visto na aula passada, e quando o professor passou os slides ali meio por cima, deu uma revisada ali, quem escutou, prestou atenção, acertou, né? Lembra que a gente falou que a metodologia para aprendizagem gradual, né? Andaime, escalada, né? O nome lá. Lembra que estava lá? Andaime, escalada, o significado scaffolding, né? Então é isso. Então registrem aí nas suas mentes, alunos. Registrem no seu caderno, guardem no seu coração esse método de suporte à aprendizagem gradual, né? Scaffolding, né? Acho que é assim que fala, scaffolding. Scaffolding. Toda vez que eu tento falar, eu me confundo. Mas é andaime e escalada. Tá? A pronúncia do professor tem que melhorar, né, gente? Vamos lá, nosso ranking aqui, 3 posições, né? Deram uma melhorada ali, não apareceram ainda. Estão subindo aí, mas faltam poucas perguntas agora, hein? Falta 2. Escolhas relevantes no jogo proporcionam, né? O que as escolhas relevantes proporcionam no jogo? Vamos lá? A, B, C, D. Desafios inúteis, autonomia, engajamento, bug, travamento, redução das dificuldades. Escolha relevante num jogo proporciona o que pra gente? Quando a gente escolhe um jogo, né? Autonomia e engajamento. A resposta correta seria. Quem ficou em dúvida ali, redução da dificuldade, né? Não. Você não escolhe um jogo porque você acha que ele é fácil, né, turma? Não, então não seria redução da dificuldade. Com certeza não seria, né? Desafios inúteis, né? Você não joga também. Não escolhe um jogo porque existem desafios inúteis lá dentro do jogo e você gostou daquele jogo porque ele é totalmente, né, inútil, né? Ou você escolhe um jogo porque ele tá com ele trava, né, toda hora, ele tem bug toda hora. Também não, né? Então a resposta correta é autonomia e engajamento, né? Esse é o que é relevante que o jogo proporcione para nós ou para o nosso público-alvo ou para os nossos jogadores, né? Correto? Tudo bem? Algum comentário? Vamos para a nossa última pergunta, as últimas respostas, né? Então, o ranking provavelmente não vai sair disso aqui, né? Nós temos aqui o top 5 já, né? E talvez mude um pouquinho aí só, conforme a última pergunta for aqui. Tá? Vamos então na última pergunta. Jogabilidade emergente é quando... Lembra que a gente falou de emergente? Até o Bernardo pediu para trazer um exemplo, né? O jogador só corre e pula, há apenas um caminho para seguir, o jogador pode combinar mecânicas para ir além do previsto, o jogo é apenas narrativo. Bora lá de resposta? O jogo pode combinar, né, mecânicas para ir além do previsto, né? É isso aí a resposta correta. Quem prestou atenção ali no restinho da aula aí, antes da gente começar o nosso jogo aqui, né, de revisão, acertou, né? Parabéns então
Só vamos mostrar o nosso ranking aqui, sem briga, sem disputa, né? Eu vi que vocês são bem competitivos. Mas nós temos aí, terceiro lugar, Matheus, né? O primeiro lugar ali, o segundo lugar o Lipe, e o primeiro lugar, né? Vai aparecer agora o Pedro, né? Então, parabéns ao Pedro aí que acertou a grande maioria aí, né? Depois vem o Brian, depois vem, né, outras sequências ali, mas o top 3 aí do nosso jogo foi isso aí, tá bom? Então aí tá lá, né, o nosso pódio lá, né? O Brian e o Ber ali depois, ó. Depois na sequência ali, os top 5 estão ali na linha de frente, né? Depois o restante ali, parabéns também, né? A gente tá competindo, mas a gente tá aprendendo. É válido, né? Foi um jogo válido, foi um jogo bom, né? Tá bom? Obrigado aí. A gente vai então, vou pedir um minutinho para vocês. Eu vou compartilhar minha tela de volta aqui, o jeito que tá, e vou liberar para vocês a prova, a avaliação, tá bom? E aí, turma? Tudo bem? Finalizaram, né? Tá ok, então. Então vamos lá, temos mais uns minutinhos de aula aí antes de entregar para a professora, né? Tá bom? Daqui a pouco eu avalio lá vocês lá e vejo como que foi a questão da prova, tá bom? Tranquilo? O que acharam? Dá um feedback, professor, aí. Bora lá responder? Ó, tranquilo, Brian? Ó, vocês tinham perguntado, né? O Bernardo, mas quem tinha perguntado? Jogos emergentes? Ó,
O professor trouxe aqui alguns exemplos aqui, ó. Jogos emergentes, né? A gente vai falar de novo aqui um pouquinho. São aqueles de interação do jogador com um sistema de jogo, né? Que gera comportamento não previsto, né? Tipo quando você está jogando um jogo, poker, né? Ou jogando truco, né? Que você blefa, né? Com o jogador, né? Você fala que tem carta, mas não tem, né? Na verdade, você está blefando, né? Então é mais ou menos essa ideia aí do jogo, né? Os exemplos de jogos aqui tinham me perguntado, né? The Elder Scrolls ali, Red Dead Redemption, né? São esses exemplos ali, né? O The Elder Scrolls ali, ó, é um exemplo de jogo que mescla narrativas, permitindo ao jogador viver experiências únicas, né? E o Red Dead Redemption ali, né? Ele é um exemplo de jogo que permite o jogador cometer delitos durante toda a campanha, né? Outros exemplos aqui, né? Mais dois exemplos, né? The Witcher 3, né? É um exemplo de jogo que mescla narrativas, permitindo ao jogador viver experiências únicas, né? E o Xenoblade, né? É um exemplo de jogo em que a narrativa embutida emergente pode entrar em conflito, né? Então são esses exemplos aí, né? Como as emergências surgem, né, nos jogos, né? Vamos falar aqui alguma coisa das emergências. Então a emergência surge através da interação do sistema formal do jogo e das decisões feitas pelos jogadores, né? Vamos lá, o sistema é emergente porque os agentes, né, os NPCs e objetos executam ou sofrem ações não previstas ou programadas diretamente, né? E a presença do jogador é fundamental na criação emergencial, emergência, né? Tá bem? Eu acho que respondeu, né, Ber? Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Então a gente vai entrar, né, uma continuação ali das teorias, né? Não é nem parte 1 aqui, é continuação. Essa aula aqui a gente já viu. Deixa eu só me achar aqui, que a gente vai... a gente vai começar conteúdo novo então, turma. Tá? E eu não vou entrar então nessa aula agora, tá bom? Então a gente fica por aqui na aula de hoje, tá? Se tiver alguma coisa para resolver, alguma coisa, professor Nicólia, para fechar com eles aí, pode aproveitar esse tempo aí, tá? Provinha foi gabarito, Bernardo. Beleza, valeu, turma. Valeu, Felipe. Thaís, tá bem. Tchau, tchau. Tchau, Yasmin, Júlia, Thaís, um abraço. Até a próxima.